Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, nada mais justo do que gravarmos um vídeo para falar um pouquinho sobre isso, né? E eu te pergunto, o que é saúde para você? Bom, segundo a definição, alguns de vocês já devem ter me escutado falar sobre isso. A OMS define saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não necessariamente a ausência de doença. Bom, passados aí 365 dias de uma pandemia em que ter saúde se mostrou um artigo aí importantíssimo de luxo desejado por todos nós, falar um pouquinho de saúde é desafiador, né? E eu te pergunto, hoje, você se considera uma pessoa que tem saúde? Quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em ausência de doença, a gente tem que resgatar um pouquinho, né? Quais são as principais causas de doença? Por que quando a gente fala de saúde, a gente fala sobre hábitos de vida saudável? Os pilares, de fato, incluem, né, a saúde mental e a saúde física. Quando a gente pensa na saúde mental, seria um sono adequado, redução de estresse, redução de ansiedade, que a gente sabe que são fatores que alteram os nossos hormônios com a produção aumentada de um hormônio do estresse chamado cortisol. E o cortisol é um hormônio responsável por uma série de desbalanços no nosso organismo. Ele aumenta o pico da glicemia, ele faz resistência à insulina, ele leva a várias alterações metabólicas. Então, o controle do estresse é sim indispensável para a gente ter saúde, certo? Sono adequado. Bom, a gente sabe que é durante o sono que ocorrem várias fases importantes do nosso metabolismo. Tanto a nível mental, né, de aprendizado, a gente sabe que é durante o sono que a gente aprende, que a gente de fato solidifica a memória, como também a gente sabe que durante o sono ocorre a produção dos hormônios, aumenta a produção dos hormônios que vão estar relacionados a crescimento, a redução do hormônio do cortisol automaticamente, reduzindo o estresse e a ansiedade e controlando todo o ciclo circadiano. Então, uma boa noite de sono está associado com redução do estresse e da ansiedade, com redução do cortisol, com melhora da qualidade de vida, tá? E quando a gente fala sobre atividade física, bom, a atividade física, gente, ela é importantíssima, tanto por ser algo que vai gerar uma sensação de prazer, né? Assim como quando a gente busca comer um chocolate ou a liberação de serotonina pela sensação de prazer, ela também é capaz de fazer uma modulação no nosso sistema cardiovascular. Então, durante o exercício físico, a gente tem aumento da frequência cardíaca, aumento do bombeamento de sangue, consequentemente, aumento da pressão arterial. E isso tudo é de uma forma fisiológica, porque o próprio organismo ele está precisando movimentar mais sangue, oxigenar mais células para poder dar conta desse aumento da atividade. Isso tudo é como se você estimulasse um pouquinho o músculo, não é? Quando a gente faz musculação, a mesma coisa acontece com o coração. Então, a atividade física entra aí nesse pilar. E quando a gente fala de alimentação, a gente também está falando de saúde. Por quê? A gente sabe que hoje a alimentação ela está diretamente relacionada com o surgimento das doenças que eu vou falar já para vocês. Consequentemente, ter uma alimentação equilibrada, uma alimentação variada, rica em frutas, verduras, legumes, redução do consumo de industrializados, de farinha, isso está diretamente relacionado a não ter doenças e, consequentemente, a ter saúde. O nosso organismo, ele precisa de um funcionamento todo sincronizado de todos os órgãos. Então, a gente precisa que haja um intestino funcionante, a gente precisa que haja absorção dos alimentos de forma adequada, a gente precisa que haja o suporte, né, a nível de água. Então, tudo isso é necessário para que a gente tenha um organismo funcionando e para que a gente tenha saúde. Então, se hoje eu tivesse que definir, eu certamente concordaria com a definição da OMS. E
Tanto é que hoje, cada vez mais na minha prática clínica, eu busco exatamente esse conceito de ser humano como um ser integrado, levando em consideração todos os aspectos, social, a dinâmica dele, de lazer, de redução de estresse, de sono, de alimentação, de atividade física, são todos os pilares que a gente trabalha. E agora, alguns dados para poder falar para vocês. Hoje, no Brasil, cerca de 300 a 400 mil pessoas morrem por ano por conta de complicações cardiovasculares. Essas são as principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo, tá? Apesar de a gente estar num ano de pandemia em que a mortalidade do Covid está altíssima, a gente não pode deixar de lado nem negligenciar as doenças cardiovasculares. E quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento das complicações cardiovasculares? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade. Vamos aos números alarmantes? Cerca de 12 milhões de brasileiros são diabéticos, cerca de 40 milhões de brasileiros são obesos e tem cerca de 91 milhões de brasileiros, né, que têm sobrepeso, que são considerados como sobrepeso e obesidade. Quando a gente pensa nos indivíduos hipertensos, a gente tem cerca de 38 milhões de indivíduos hipertensos no Brasil. E muito mais alarmante do que isso é a gente descobrir que nos últimos anos nós brasileiros ultrapassamos os Estados Unidos em relação a percentual de cidadãos com aumento do colesterol. Pois é, gente, o colesterol também está associado à mortalidade cardiovascular. E quando a gente pensa em colesterol alto, a gente pensa exatamente no excesso de consumo de industrializados, no excesso de fast food. Então, cada vez mais a gente está desembalando comida, comendo comidas prontas, congeladas e rápidas e diminuindo a produção, né? O ato de cozinhar, de dar atenção aos alimentos como remédio. E já dizia Hipócrates, não é verdade? Ele já dizia que o seu remédio seja o seu alimento. Então, automaticamente, a gente tem que ficar atento com o que a gente de fato coloca pra gente, dentro da gente. E isso está diretamente relacionado a ter saúde.